Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Irmãos, quem trouxe a Bíblia, ergue ela em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Amém. Parabéns para quem trouxe. Para quem não trouxe, vamos carregar a Bíblia. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João 8:32. Aquele que trouxe a Bíblia, convida com ela no seu peito agora. Aquele que trouxe, põe a mão no coração e vamos suplicar a Deus agora. Queria que os irmãos repetissem comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala no meu coração. Fala no meu coração. Preciso da tua direção. Preciso da sua direção. Porque com minhas forças. Porque com minhas forças. Com a minha direção. Com a minha direção. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Preciso ser guiado. Preciso ser guiado. Por tua bondade. Por tua bondade. E misericórdia. E misericórdia. Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem minha palavra, vocês de fato serão discípulos, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Deus colocou essa palavra, uma salva de palmas. Deus colocou essa palavra no meu coração diante da palavra que a Tati trouxe semana passada. Quem lembra o que ela pregou aqui semana passada? A respeito de quê que ela pregou semana passada? Ela pregou aqui semana passada a respeito da mentira. Ela pregou aqui que devemos renunciar à mentira, que a mentira nos leva a lugar nenhum, a mentira só nos leva a pecar, só nos leva a coisas ruins. Amém? Não foi isso que ela pregou aqui semana passada? E hoje, diante da vontade de Deus, eu venho trazer o oposto do que ela trouxe. Ela pregava sobre a mentira, hoje eu quero falar, com inspiração do Espírito Santo, da verdade. E a palavra começa a nos dizer assim, ó. Então Jesus disse para as autoridades judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade libertará. Se eu perguntar para os irmãos aqui, o que é a verdade? O que é a verdade? Os irmãos não sabem responder o que é a verdade? Eu vou fazer igual o Frei Justo, nós vai ter que ler mais a Bíblia essa noite, nós saímos daqui meia-noite hoje. Então, ó, o que é a verdade? Vou abrir a Bíblia, João 14:6. João 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. Se vocês creem. Então, meus irmãos, quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aonde nós encontramos a verdade? Na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus hoje está no meio de nós, não em carne e osso, cordeiro, mas caminha no meio de nós em espírito. E diante disso, Jesus deixou relatado na Bíblia os seus atos, o seu feito. Para quê? Para acreditarmos na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A irmã falava sobre a mentira. O que é a verdade é o que o João fala? O que é a verdade é o que o Celso fala? O que é a verdade é o que a Tatiana fala? A verdade é o que a Bíblia fala. A verdade é o que a Bíblia nos traz. Apesar do que muitas das vezes não gostam de escutar a verdade.
muitas das vezes não gostam de aderir àquilo que a palavra nos traz. Porque às vezes o que a palavra nos traz não vai com aquilo que a gente gosta. No livro de Efésios, vou dar um exemplo. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai começar a falar para nós o que vai contra a verdade. O apóstolo Paulo vai começar a relatar que as obras da carne, as obras dos instintos egoístas são fornicação. Fornicação o quê? Sexo fora do casamento. Aí as pessoas hoje em dia falam o quê? Jean, mas o tempo mudou. Eu posso morar junto, eu posso fazer sexo. O tempo hoje é diferente. Mas isso é uma mentira na sua vida. A palavra está dizendo para nós hoje: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Para você ser liberto, é preciso conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, é preciso conhecer a Bíblia. Aquele que não lê a Bíblia não está firmado na verdade. Aquele que acha que conhece alguma coisa e não sabe o que Jesus deixou para nós, está longe da verdade, está vivendo uma vida de mentira. E eu não sou dono da verdade, o Celso não é, o padre não é dono da verdade, o pastor não é dono da verdade, o bispo, o papa não é dono da verdade. Nenhum de nós somos maiores do que a verdade, que é a palavra de Deus. Se o padre virar para você e falar assim, não tem nada a ver não, você pode morar junto, continuar com seu marido, o padre está na mentira. Se o Celso falar o contrário do que está na Bíblia, o padre está na mentira. Se o Celso falar o contrário do que está na Bíblia aqui, as obras do instinto egoísta, as obras da carne, a comunicação, a bebedeira, se o Celso falar para você que pode beber, bebe à vontade, está afirmado na mentira, está indo contra a palavra de Deus. E nenhum de nós aqui na terra somos maiores do que a palavra de Deus. A verdade é essa. Jean, você está lendo um simples texto. Você está lendo um texto. Não estou lendo um simples texto. Eu acredito que quando eu abro a Bíblia, eu como católico, quando eu abro a Bíblia, eu não estou lendo um simples texto. Eu estou escutando a própria voz de Deus falando comigo. Glória a Deus, palmas para o Senhor. E diante disso eu falo dos irmãos com toda certeza, porque eu já busquei na palavra, aprofundei na palavra. Se eu perguntar para os irmãos, quem começou a escrever a Bíblia? Alguém sabe responder? Quem começou a escrever a Bíblia? É preciso saber, é preciso conhecer a verdade. Isso é um sinal de quê? Esse mosquito que voa aí quando eu pergunto da Bíblia e ninguém sabe nada, é sinal do firmamento da mentira. É sinal de que não está conhecendo a palavra de Deus, não está tendo intimidade com Deus, não está tendo conversa com Deus mais. Aí, quando a gente firma na mentira, a irmã pregava semana passada, eu lembro das palavras dela. Uma vez firmado na mentira, você vai procurar saída em outras coisas. Vai procurar saída na bebedeira, vai procurar saída nas discussões, vai procurar saída em várias outras coisas que são do mundo. Quando vê, cai na ansiedade, aí cai na depressão, fica sem onde ir. É dado como doido, por quê? Não conhece a verdade. E quando não conhece a verdade, não somos livres da opressão do mundo, que é a bebedeira, que é a fornicação, a orgia, a depressão. Muitas enfermidades na nossa vida poderiam ser curadas através da verdade, através da oração, do jejum. Vemos nós na palavra que a sombra de Pedro curava. Era um homem de fé, porque Jesus pregava ali, Pedro estava pertinho, e Senhor, quantas vezes eu devo pregar? Jesus, como que eu faço isso e aquilo? Pedro queria aprender, ele queria conhecer a verdade. Tanto é que ele foi tão usado pelo Espírito Santo que fazia milagres, a sombra dele onde ia fazia milagres. Hoje nós somos aprisionados nas coisas do mundo. Quantas pessoas dentro da nossa casa, dentro da minha casa, dentro da casa de vocês, vamos excluir disso, sofre de depressão, sofre de ansiedade. Quantas pessoas é aprisionado e acorrentado pelo vício da bebida, pelos vícios das drogas,
cocaína, maconha, o crack, e não consegue sair. Isso são enfermidades, são correntes da nossa. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem minha palavra. É preciso acreditar que Jesus fala conosco. É preciso acreditar que a Escritura é a própria voz de Deus falando no meu coração, falando no seu coração. Para conhecer a verdade, para a verdade libertar, tem que acreditar. Tem que acreditar que Jesus fala comigo, que Jesus fala contigo. E apesar de que às vezes doa, às vezes o sermão de Jesus, às vezes a verdade dói no meu coração. Eu não posso ficar em bebedeira. Eu estou morando junto, eu estou na fornicação. Dói no seu coração? Dói. Quando um pai corrige um filho, quando um pai dá umas palmadas no filho, as coisas aqui da terra, as coisas aqui da terra são muitas das vezes mentirosas. Quanta gente dentro da igreja, quantas das pessoas de dentro da igreja confundem a cabeça nossa. Quantas das pessoas de dentro da igreja, eu falo num todo, não é a igreja católica, não é todas as igrejas, confundem a cabeça do homem e da mulher, arrastando eles para o pecado, porque não conhecemos a verdade, não conhecemos a vontade de Deus, não examinamos as Sagradas Escrituras, não deixamos a voz de Deus, que é a palavra de Deus, entrar em nosso coração. Aí eu estou usando a minha religião, gente, que é para a gente não ficar apontando o dedo para os outros. Aí o padre fala assim para você que, você não é casado não, mas pode comungar. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. Muitas das vezes nós firmamos no homem. Como é que chama aqueles livros? Tem um livro que é autoajuda, né? As pessoas hoje em dia se vê apertada, as coisas do mundo começam a oprimir, vai procurar ajuda nos outros. Procura remédio em quem não pode dar. Carrega a Bíblia. Já isso é brega. Depois que for para o inferno, aí você me fala se carregar a Bíblia é brega ou se não é. Mas você está falando que eu vou para o inferno? Não, estou falando, se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto. A verdade é a palavra de Deus. Não é assim que falou lá, e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O que era o verbo? O que era o verbo, gente? O verbo é a palavra. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Quem era a palavra? Jesus. Jesus é a palavra e habitou no meio de nós. Precisamos aprofundar, precisamos saber mais de Jesus, precisamos saber o que Jesus quer para mim, o que Jesus quer para você. Vivemos aqui nessa terra fazendo planos para nós, fazendo planos para nós. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou conquistar aquilo, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso comprar um apartamento. Vocês acham que vocês veem no mundo para ser mais um? E pronto, Deus não tem nada comigo assim. Não conhecer a verdade, você não vai ser liberto. A verdade é a palavra de Deus. Não é assim que falou lá, e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O que era o verbo? O que era o verbo, gente? O verbo é a palavra. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Quem era a palavra? Jesus. Jesus é a palavra e habitou no meio de nós. Precisamos aprofundar, precisamos saber mais de Jesus, precisamos saber o que Jesus quer para mim, o que Jesus quer para você. Vivemos aqui nessa terra fazendo planos para nós, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou conquistar aquilo, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso comprar um apartamento. Vocês acham que vocês veem no mundo para ser mais um? E pronto, Deus não tem nada comigo, é assim que vocês pensam? Porque se vocês pensam, vocês me desculpem de sinceridade. Vocês errou de portão. Aquele que vem aqui acreditando que Deus não tem um propósito na sua vida, Ele não tem um plano para você, está perdendo tempo.
Porque Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um projeto na tua vida. Deixa eu só achar aqui o que é. Efésios 1, o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente assim, ó. Vou começar no 3, talvez alguém quando querer acompanhar. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu, em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo, antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeito diante dele, no amor. Algumas Bíblias vai falar assim, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Eu quero ressaltar uma coisa aqui, ó. Ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Não foi, só vai dizer assim, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Eu não quero saber se você tem um plano de ter uma casa, se tem um carro, tem um bom trabalho. O primeiro propósito da nossa vida é sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Deus nos chamou para ser santos, porque para conquistar o céu, para conquistar a glória de Deus, tem que ser santo. Amém? Amém. Então vira o irmão que está do seu lado e fala que seja santo. Seja santo. Seja santo. Vira para ele e fala, conheça a verdade. Conheça a verdade. E a verdade te libertará. E a verdade te libertará. Gente, a verdade é a palavra de Deus, eu preciso seguir Deus. Eu preciso seguir Deus, mas está difícil, eu não consigo, ó, cuidado. Que os irmãos possam aderir a esse ensinamento nessa noite. Não sejamos da mentira, não sejamos das coisas do mundo, mas possamos conhecer a verdade. Possamos conhecer a palavra de Deus, possamos examinar a Sagrada Escritura. Para quê? Para nós sermos libertos. Conhecereis a verdade libertará. E para aqueles que não responderam, quem começou a escrever a Bíblia, eu vou responder para os irmãos. O primeiro relato que teve escrito foi o próprio dedo de Deus. Vai falar lá em Êxodo que Moisés levou as tábuas de pedra e Deus, quando terminou de conversar com Moisés, ele escreveu com o seu dedo. Escreveu com o seu dedo na terra. Ele vai falar que Moisés, quando chegou lá, o povo estava idolatrando bezerro de ouro. Moisés quebrou as pedras. As primeiras pedras, os primeiros mandamentos, foi o próprio Deus que escreveu com o dedo dele. Está escrito lá em Êxodo. Êxodo 31, 18, para quem quiser examinar. Deus escreve com o seu próprio dedo os mandamentos. Aí Moisés vai quebrar as únicas duas pedras que Deus tinha escrevido. Mas em Êxodo um pouquinho mais para frente, Êxodo 34, 1, vai falar que Moisés voltou lá. Moisés quebrou a pedra, mas Deus não desistiu de você e não desistiu de mim. Amém, glória a Deus. Ele novamente pediu para Moisés, talhe duas pedras, escreverei nelas as mesmas coisas das primeiras. A iniciativa da Bíblia foi Deus. Mas por quê? Lá em Êxodo vai falar assim também, que Deus falou com Moisés, escreve isso no livro, para que eles lembrem. Glória a Deus. Então a Bíblia está escrita, a Bíblia está conosco hoje, é para você ler, é para mim ler e lembrar. Foi escrito para quê? Para mim e para você lembrar da verdade de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para sempre seja